O setor saúde está mesmo em crise? Os conflitos, a maioria de percepção dos usuários, ela permeia, eles estão aí permeando as relações entre gestores e usuários através dos tempos. Nós estamos falando das mesmas coisas há 30 anos, quando ordenamos na forma constitucional o nosso sistema de saúde. Se nós quisermos fazer uma avaliação bem objetiva desse assunto, é importante lembrar, primeiro, que o setor saúde é de relevância pública, estabelecido pela Constituição. E segundo, a área da saúde, especialmente a saúde pública, é a mais complexa de todas as políticas públicas. A área da saúde, onde se inclui o setor suplementar privado, é a mais complexa de todas as atividades de gestão para ser mais abrangente. Essa relevância pública ela foi traduzida na Constituição Federal, que nos artigos 196, como podem ver, até o 198, estabeleceu as diretrizes básicas desta relevância pública. Primeiro, saúde como direito de todos e dever do Estado, com uma garantia de acesso a políticas sociais e econômicas que visem o risco, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. E notem que a Constituição ela priorizou a questão da prevenção de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação. Aqui é importante estabelecer um primeiro juízo. O ideário popular colocou um ponto no lugar de uma vírgula. O artigo 196 não é uma frase curta do tipo saúde é direito de todos e dever do Estado. Aqui foi colocado um ponto pelo debate ideológico. Na verdade, o artigo completo é este: direito de todos e dever do Estado, acessado através de políticas econômicas e sociais, não é, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, com a garantia, sim, de acesso universal, igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. O sistema público está baseado no princípio do tudo para todos, até mesmo o imprevisível. Notem que curioso, não é? Não existe nenhuma restrição à imprevisibilidade. É por isso que nós temos uma intervenção muito substancial da judicialização que derruba, que esculhamba com qualquer orçamento público. As diretrizes constitucionais que a gente tem estabelecidas começam no artigo 199, que, com muita clareza, diz que a saúde é livre à iniciativa privada. Já no seu parágrafo 1º, né, olha só, aqui começa a confusão. As instituições dos serviços privados poderão participar de forma complementar ao SUS, com preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então a pergunta que está sendo colocada, e essa discussão se iniciou com o próprio ministro da Saúde, Dr. Ricardo Barros: como que eu posso desonerar o sistema público através do sistema suplementar? E aí veio a discussão dos planos mais acessíveis, grupos de trabalho formados, a própria ANS interagindo, enfim. Mas aparentemente as coisas não se sucederam, porque essa conversa do plano mais acessível já vem desde o governo da presidente anterior, que chamou as operadoras, que fez um grande alarde sobre o assunto. Resultado, uma enxurrada de ações judiciais. Planos mais acessíveis acaba terminando na mão dos que têm menor renda, que não está muito preocupado com as restrições. Ele quer ter
o status do plano de saúde. E aí, quando ele tem um agravo, ele descobre que aquela cobertura não existe. E aí ele vai buscar o atendimento e a justiça acaba decidindo pela equidade e não pela legalidade. A grande questão aqui, as respostas que nós todos precisamos para atender a questão da desoneração do Sistema Único de Saúde, requalificando, diminuindo a sua capacidade de atendimento, as suas demandas, e com isso abrindo mais acesso a serviços, não tenho dúvida, é uma questão estruturante inicialmente, de organização. Não é? Eu preciso começar uma discussão partindo da premissa de recriação do Sistema Nacional de Saúde, como está nesse organograma aqui. Eu preciso pensar um pouco na função pública, onde está o Sistema Único de Saúde, e eu não estou propondo que o SUS seja alterado, concedido, nada disso. A função pública, o SUS, como ele está colocado, cuja governança é de um sistema único porque reúne os três dirigentes dos três entes federativos num só sistema, por isso que ele se chama único. O ministro, o secretário de Estado e o secretário municipal, os três com as suas autonomias de cada ente federado. Com as diretrizes de garantia de acesso, a universalidade, que é gratuito, e aqui precisamos certamente discutir esse assunto na Lei 8.080, dando mais objetividade, esclarecendo melhor o que é a integralidade proposta aqui. Eu não posso admitir que um sistema considere a imprevisibilidade como sendo parte integrante de um sistema de saúde. Não é? Eu preciso estabelecer o que significa essa universalidade, essa atenção integral. Não é? O sistema deve ser regionalizado e deve ser hierarquizado. São questões que a gente precisa rediscutir no âmbito da Lei 8.080, para não falar em outras questões pontuais que vou me referir a seguir. Mas basicamente eu preciso adaptar a Lei 8.080 dentro de um sistema nacional de saúde, de um mix público-privado, fazendo os ajustes nas suas diretrizes, especialmente da universalidade de acesso e da integralidade da atenção. Já a função privada, por sua vez, ela inclui aqui o sistema de saúde suplementar. Sem discussão, é saúde suplementar, cuja governança será atribuída a investidores privados, na forma de pessoas jurídicas constituídas como operadoras, cooperativas, autogestão, e as modalidades que são previstas na Lei 9.656. Livre concorrência. Então, as diretrizes, por sua vez, do sistema da função privada, a primeira delas é livre opção e acesso do usuário. Ou seja, eu não tenho como estabelecer nenhum tipo de restrição aqui. É opção, adesão de livre acesso do usuário. A cobertura e os custos relativos a essa decisão entre consumidor e ofertador do serviço será pactuada através de um contrato. O que você me paga e o que eu te ofereço. Não é? Esse é o perfil do Sistema Nacional de Saúde. Função pública, função privada. A governança de ambos, quem é que é alcançado por isto, as diretrizes de ação do sistema público, as diretrizes do sistema privado. A Lei 9.656 e a Lei 8.080 precisa ser ajustada a esta estrutura. O conceito aqui é este. Né? Vocês estão vendo que logo abaixo aqui eu tenho, tanto no ambiente público quanto no privado, a minha rede de serviços públicos, que são os hospitais, os ambulatórios, as clínicas, as terapias, de propriedade pública, municipal, estadual ou federal, e que estão numa relação direta com o SUS, em termos de prestação de serviços. Na função privada, eu igualmente tenho a minha rede de serviços privados,
que é composta por hospitais, ambulatórios, clínicas, apoio diagnóstico, filantrópico, lucrativo, né? Que é contratualizada pelo setor suplementar para a prestação de serviço aos seus conveniados. A Lei 8.080 e a própria Constituição estabeleceu que esta rede de serviços privados, filantrópica, não lucrativa, ela poderá conveniar com o sistema público. É aqui que eu estou me referindo ao sistema complementar. Percebem? Esse é o ajuste que nós precisamos fazer, porque quando eu esclarecer esse conceito, essa estruturação na lei, os julgamentos, as decisões serão mais objetivas. Não é? A questão da integralidade na sua relação com a judicialização, a oferta de serviços experimentais, terapias, procedimentos, tem que ser disponibilizadas primeiro gratuitamente na rede pública, até a comprovação da sua eficácia. Aí sim, então, ele pode entrar no rol de serviços. Né? Mas como é que eu posso trabalhar com o imprevisível? Portanto, apenas para mencionar, há outras questões pontuais, além desta estruturação, que nós precisamos também trabalhar na Lei 8.080 e na Lei 9.656, e a gente continua a conversa aqui. Uma questão pontual que considero importante é o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, subordinado ao gabinete do ministro e não à Agência Nacional de Saúde. E um conselho, que é exemplo do que acontece no SUS, tenha de fato poderes de normatização, poderes de tomar resoluções em relação até a produtos, e que tenha uma ampla participação do mercado do setor saúde suplementar. Nós precisamos incluir nesse conselho a representação do pequeno e do médio operador e dos grandes operadores, dos conselhos das associações de classe, das confederações da Confederação Nacional de Saúde, da representação dos profissionais. Enfim, há que se ter aqui uma ampla representação para que esta mesa possa de fato ser o fórum mediador, articulador dos conflitos que aconteçam no mercado. O Conselho Nacional de Saúde, que para minha grata surpresa, já está até resolvido na lei aprovada recentemente, não é? Que estabeleceu a subordinação do Conselho Nacional de Saúde diretamente ao gabinete do ministro e não mais à ANS. Resta a pergunta aqui, já que a lei não apontou, ela apenas criou no gabinete do ministro o Conselho, e resta saber aqui quem é que vai fazer a regulamentação disso, se será por decreto do ministro, se será por decreto da presidência, enfim. Uma agenda de reformas que crie o Sistema Nacional de Saúde, função pública, função suplementar. Fora disto, é chover no molhado, é continuar falando as mesmas coisas. Já estamos fazendo isso há 30 anos, sempre discutindo as mesmas coisas. E eu espero que a gente aproveite esse momento, que vivemos um governo com perfil reformista, para também caminhar na direção de uma grande reforma no Sistema Nacional de Saúde. Até a próxima.